Olá, sou Jorgemima Mesquita, professora e psicopedagoga. Nosso diálogo de hoje será sobre déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Mas afinal, o que é TDAH? Será que todas as crianças têm TDAH? Como lidar com crianças que têm TDAH? As crianças e os adolescentes que têm TDAH aprendem? Quais os recursos que podemos utilizar para motivar, para materializar a aprendizagem das crianças e dos adolescentes que têm TDAH? Vamos, nesse momento, definir o que é TDAH. O TDAH é um transtorno de ordem neurobiológica que afeta de forma severa e sofrida a produção da atenção na criança e no adolescente. Nós não estamos falando de um transtorno de aprendizagem. Nós estamos falando de um transtorno que afeta o processo da produção da atenção e compromete a questão do comportamento do ponto de vista da inquietação, da hiperatividade e da impulsividade. Porém, nós vamos também colocar aqui quais as explicações em relação ao TDAH, né? Quais as representações sociais que a sociedade traz e entende sobre o TDAH. Nem toda criança que tem um TDAH apresenta desatenção, hiperatividade e impulsividade. Para isso, nós vamos explicar os dois tipos de TDAH que existem. Existe o tipo desatento. O tipo desatento é aquela criança quieta, tímida, distraída, não dá trabalho na sala de aula, sempre senta perto da professora, se distrai com facilidade, passa uma mosquinha, essa criança acompanha essa mosquinha. Se vem algum barulho externo à sala de aula, essa criança se ausenta. Então essa criança está na sala de aula, mas parece estar no mundo da lua, ok? Vamos falar também do tipo combinado. O TDAH apresenta situações onde a criança revela componentes da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade. A desatenção é justamente a dificuldade de focar, a dificuldade de sustentar a atenção no momento que ela está produzindo qualquer situação de aprendizagem. A hiperatividade é aquela criança que apresenta um comportamento inquieto, agitado, não para quieta, mexe com as mãos, mexe com os braços, enquanto a professora está lendo uma história na roda de conversa com os alunos. Essa criança se levanta, ela cutuca o coleguinha, enfim, ela provoca, ela se levanta. E dentro do combinado também temos o componente da impulsividade. A impulsividade revela-se justamente no comportamento daquela criança que fala demais, que é impulsiva. Diante de uma pergunta do professor ou da escola, o que é que acontece? Ela já vai elaborando uma resposta. Ela tem grande dificuldade de ouvir. Nós não estamos falando de falta de limites, de crianças desobedientes. Nós estamos falando de um transtorno de ordem neurobiológica que afeta, consequentemente, o processo da produção da atenção e a grande dificuldade de inibir o comportamento. Porém, esse transtorno gera, sim, transtorno de aprendizagem, porque se ele não produz atenção, se ele não fala quieto, se ele fala demais, o que é que acontece? Ele terá prejuízos acadêmicos. Também, em algumas situações, crianças e adolescentes que são portadoras do TDAH responsabilizam muito o outro pelo seu fracasso. Ela sempre diz que a culpa é do outro. Você que não me ajudou, você que não fez por mim, né? E precisamos ter cuidado que muitas vezes o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade pode acompanhar também um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo e também o transtorno TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. Falaremos agora sobre a questão do diagnóstico.
Eu sempre digo que o diagnóstico não pode ter falha. Como é importante o olhar multidisciplinar das pessoas que estão em torno dessa criança e desse adolescente. O olhar do neuropediatra, do psicólogo, do neuropsicólogo, do pedagogo, do psicopedagogo, pois esse profissional vai atuar com técnicas, com provas cognitivas, justamente para acompanhar e ver como é que está a produção dessa criança em relação à sua aprendizagem. E também não podemos descartar, em nenhuma hipótese, o olhar do fonoaudiólogo. Porque, como essa criança tem grande dificuldade de produzir atenção, como ela é muito inquieta, isso ocorrerá prejuízos no que se refere à questão da produção da leitura e da escrita. E o outro olhar que a gente pode colocar na produção da construção do diagnóstico é o olhar do professor. Eu gosto muito de falar do professor. O professor é o parceiro, é o primeiro que sinaliza as dificuldades, a dor e o sofrimento no processo do aprender e do não aprender. Então, feito o diagnóstico, foi constatado que realmente essa criança apresenta o transtorno do déficit de atenção. Chegou a hora da intervenção. O que fazer com essas crianças? Elas aprendem? Claro que aprendem. Quando essa criança estiver na sala de aula, chegou o momento de colocarmos ela mais próximo da professora, longe de janelas, colocar junto de crianças que não tenham tanto comprometimento na atenção. Outra questão importante é o olhar de outros profissionais da escola, os educadores de educação física, os professores de arte, o professor de música, porque muitas vezes o que esses estudantes precisam, o que eles querem é notoriedade. Eles podem não ter a habilidade de focar, de sustentar a atenção naquele momento, mas ele pode gostar da música, ele pode gostar do futebol, ele pode gostar de pintar, e é nesse momento que vem um reforço, que vem os estímulos, você é capaz, você consegue. Então, toda criança que apresenta o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem condições intelectuais de aprendizagem. Deixamos uma dica aqui. Nós vamos investir sim na inteligência intelectual, mas não podemos esquecer de fazer um equilíbrio com a inteligência emocional. Geralmente, a criança com TDAH apresenta uma assincronia no seu movimento intelectual e emocional. Outra questão importante quando nós estamos falando do TDAH, eu gosto muito de citar o corpo, o organismo, a inteligência e o desejo. É muito complicado a criança que tem um TDAH colocar esse corpo disponível para receber o conhecimento. Se esse corpo não está disponível, esse organismo neurobiológico não vai conseguir registrar as informações. E, consequentemente, mesmo ele tendo condições intelectuais favoráveis a seu desenvolvimento, essa inteligência vai ficar aprisionada. Então, se o meu corpo não está receptível para receber as informações, meu organismo tem grandes dificuldades de registrar, de produzir atenção, consequentemente, a minha inteligência aprisiona e o desejo de aprender fica também adormecido. Ele não vai ser nutrido. E é nesse momento que chega a parceria das propostas pedagógicas inovadoras. É preciso oferecer condições, situações para que essa criança, de fato, desenvolva o seu potencial intelectual. Todas as crianças que apresentam déficit de atenção e hiperatividade apresentam condições intelectuais. Agora, é necessário um olhar individualizado. É necessário colocar eles na notoriedade da vez e voz, do jeito que eles são. Motorzinho, não consegue parar. Esse é o estilo das crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos dar vez e voz a essa criança. Se você se identificou com essa temática, se você tem um aluno, se você tem um filho que apresenta o TDAH, curte nosso vídeo, compartilha. Isso é uma forma de alcançarmos professores, pais, instituições de um modo geral. É necessário realmente socializarmos as informações. Muitas vezes essa criança não tem condições de chegar num consultório, de chegar numa instituição que faça o atendimento. Mas às vezes as informações nas redes sociais, como por exemplo esse diálogo que está sendo realizado agora, nesse momento com você,
possibilita o alcance e a compreensão do outro em relação ao processo do aprender e do não aprender. Muito obrigado. Deixo um abraço. Professora Jorgemima Mesquita e até o nosso próximo encontro.